Não, tem que trazer um negócio. Deixa eu ver aqui. Tá bom assim. Tá. Gente, caiu aqui. A gente se empolgou tanto aqui. Gente, e o Assis estava me orientando aqui, só que ele se empolgou ali de um lado, eu me empolguei do outro, e a gente não... Oi, Pedro! Eu tô dizendo aqui, Amara, a gente se empolgou aqui conversando, o Assis ali prestando atenção, eu esqueci da hora e ele também. Eu disse, gente, o que aconteceu com a internet? Quando eu vi aqui, o tempo acabou, minha gente. E eu não vi. Eu estava dizendo que eu vi que você meio que foi autodidata na infância, né? Sempre gostou de ler muito, que teve que dar uma atrasada no colégio. Eu achei interessante, eu vi uma entrevista da Trip que você fez, que você disse que o professor aconselhou seus pais, seu pai e sua mãe, dar um time seu na escola, porque você era avançado demais. Como assim, hein? Me fala, que método é esse para poder instigar minha filha a ser uma leitora? Minha mãe disse que ela não sabe como que eu aprendi a ler e escrever. Alguém deve ter ensinado e não explicou, né? E não assumiu a obra. E aí, quando eu entrei no colégio, né, na escola, acho que era 4 anos, 5 anos e meio, sei lá, alguma coisa assim, né, 5 anos. Não sei exatamente, foi com 4 anos que eu aprendi, né? E aí, quando eu fui para a escola, a professora falou, já sabe ler e escrever, vai atrapalhar o andamento da aula, né? Porque aí não vai ficar prestando atenção, aí não vai ficar... Porque e aí, então, era melhor que eu esquecesse o que eu tinha aprendido. Então, falaram que meu pai ia me deixar 6 meses sem escrever e sem ler nada. Meu Deus do céu. As escolas são terríveis, né? Mas eu acho que hoje não aconteceria isso, não. Do jeito que o povo está querendo vender imagem de aluno para botar o colégio lá para frente, eu acho que hoje não aconteceria isso, não. Espero que não, mas aconteceu lá atrás. E de alguma forma, isso acabou gerando em mim uma certa obsessão com a escrita, né? Eu até agradeço que isso aconteceu, porque me deixou tão obsessiva com querer escrever, querer ler, né? Que aí eu virei escritora, acho que por conta disso. Por conta disso, eu virei escritora. E quais foram os primeiros livros, assim, quando você foi... Você já leu contos eróticos que te estimularam, de repente estimularam hoje como escritora? Já teve essa literatura, assim... Quais foram as literaturas, na realidade, que te estimularam? De dizer assim, não, é realmente... Porque, assim, você é doutor em crítica literária, não é isso? Eu nem sabia que existia. É tanta coisa que existe que eu realmente sou muito ignorante. Mas quando você fala de ser doutor em crítica literária, é qualquer literatura, inclusive contos eróticos, ou são literaturas assim mais rebuscadas nesse sentido? De, sei lá, de grandes autores? Porque o seu não foi... Meu Deus, o seu objeto de estudo não foi um brasileiro, não é isso? Não, eu estudei um autor, né, estrangeiro, o James Joyce, né? Então, o meu mestrado e meu doutorado foram sobre a obra dele, foram sobre obras diferentes dele, mas focado nele, né? Mas todo mundo que se forma, né, lá no meu departamento é formado em o doutorado em crítica e teoria literária. Que aí abrange tudo. É um nome genérico. Então a gente estuda coisas genéricas, mas cada pessoa ali vai focar em uma coisa, né? Então, não estudei literatura erótica, mas eu li muita coisa erótica por fora, né? Não foi no doutorado, mas eu li sim bastante coisa, né? E acabou que, de alguma forma, é isso, a gente tem que pensar o que a gente vai chamar de literatura erótica, né? Porque eu sempre gostei muito de literatura das personagens das obras que eram chamadas de eróticas. Mas hoje, né, olhando por uma perspectiva feminista, eu olho para essas obras e acho que elas estão falando muito mais de violência sexual, às vezes, do que de fato de erotismo. Do erotismo. E tem essa confusão entre o erotismo e a pornografia, né? Tem essa... Literatura pornográfica, literatura erótica, né? Nem sempre é fácil diferenciar quando acaba uma e quando começa a outra, mas tá sempre lá. E aí eu gosto muito de pensar essas fronteiras, né? Mas, por exemplo, eu sabia poemas de cor do Gregório de Matos, do Bocage, né? Eu estudava os poetas eróticos latinos,
Eu gostava do Arentino, que é um poeta também antigo, italiano, né? Então eu sempre me interessei muito, né, por essa produção erótica, mas hoje eu olho de uma perspectiva feminista e acho que é problemático, né? Aqui estão me perguntando se meu livro é literatura erótica. Bom, então tem partes, né, do meu livro que tem bastante erotismo, né? Tem partes que vão descrever momentos de violência, de dor, né, de angústia, né? Então oscila muito, né? Várias amigas me falaram, né, quando elas estão lendo o texto, né, que elas ficaram excitadas, né? Mesmo elas muitas vezes não gostando de homens cis, elas ficaram excitadas. Teve uma amiga que ela falou: eu sou lésbica, sempre me relacionei só com mulheres cis e mesmo assim eu fiquei excitada, porque a palavra que excita, né? Então é mais do que você não está vendo ali os corpos, você está vendo o Sim. texto falando prazer, né? E aí muitas vezes isso mexe com a nossa sensibilidade. E eu Você mesma, viu quem quando eu vejo acabou de entrar aí? quem? A Aline, quem foi? Eu tô doida. Não, é? Lineker! Meu Ah, Lineker Deus! oficial. A Lineker hoje. Menina, é elétrica. Eu não aprendi o nome. A Lineker é outra que eu dou aqueles kits de camisinha e toda vez ela diz: eu ainda não usei todas. Olha, ela, a Renata S. Olha, São tudo patrocinadas. Gente! A Aline ganhou também, então, o título. Todo show que a gente vai de Lineker, a gente entrega os kits da Prudence. Pra salvar todo mundo. Aqui, ó, do ladinho, aqui, ó. Esse aqui é o de melão. Eu vou lhe dar a redondinha. Ô, Mayra, e me diga... Mas eu vou mandar a redondinha para você. Ô, Mayra, e me diga uma coisa. Essa questão da literatura erótica, quando eu estava pesquisando... Aliás, uma das pessoas que participaram, que mandaram o conto, ele falou que existe um movimento de contistas de contos eróticos. Eu não sabia. E tem uma coisa muito interessante, que a questão do conto erótico, como eu tinha falado lá no início da outra live, ela vai objetificar muito o corpo da mulher, vai trazer essa questão da violência, e também quando se fala do corpo da travesti ou da mulher trans, né? E hoje em dia a gente vê esses contos trazendo, filme pornô, todas essas questões trazendo também a objetificação do corpo do homem trans. Qual a sua análise em relação a isso? Porque quando deixa de ser um conto para seduzir, para se tornar algo gostoso, para ser apenas aquela coisa obscena no sentido negativo da coisa, assim, dizer assim, não está querendo não está querendo participar, então eu vou colocar para fora todos esses meus desejos. Porque a gente sempre fala, né, desse preconceito que tem, não aceito me relacionar com travesti, mas em compensação é o país que mais consome coisas relacionadas sexualmente a travestis e agora aos homens trans. Você conhece alguma literatura erótica ou alguma coisa do tipo que traga uma suavidade, uma coisa gostosa, ou realmente ainda continua nessa objetificação e violência? Olha, o mundo é foda, o mundo é trash, né? A gente vai encontrar só um monte de podridão. Né? A maior parte da produção vai ser algo que a gente não vai gostar, com certeza absoluta, né? Mas acho que dá pra gente ir garimpando ali, encontrando coisas interessantes. Né? Não vai ser, às vezes, uma obra que a gente vai gostar do começo ao fim, a gente sempre vai achar alguma coisa problemática, mas, mesmo assim, eu acho que é importante. Né? Acho que a gente precisa pensar, né, de que maneira a gente vai colocar o sexo que a gente faz, ou o sexo que a gente gostaria de fazer, ou o sexo que a gente gostaria que existisse no papel. Né? Assim como a gente pensa o cinema, né? Então o cinema ajuda a gente a imaginar uma vida possível, ajuda a gente a olhar para a nossa própria vida e imaginar uma vida possível. Né? E vida possível também tem que saber lidar com sexo. A gente tem que aprender a falar de sexo, sim, na literatura. Tem que aprender a falar de sexo com palavras. Né? Você está trabalhando como educadora sexual, então a gente precisa ter textos que falem sobre sexo para que a gente consiga trabalhar esse imaginário das pessoas, até para que a gente consiga mostrar, ó, aqui já passou do limite do sexo, aqui virou violência. Né? A literatura pode ajudar muito. Né? Eu vou dar... ano passado eu dei um curso no MASP, né, e esse ano eu vou dar de novo, agora online.
eu vou dar um curso sobre representação do estupro na violência sexual. Então, eu vou falar sobre como é que os escritores trabalharam a ideia de estupro na literatura. E boa parte desses escritores, eles... tá ruim meu áudio? Então é porque Agora melhorou. Porque tá dando esse bug aqui no fone no encaixe do fone de ouvido, e aí eu não tô conseguindo... Mas agora tá bom. É só pontual, não é toda hora que fica ruim, não. É muito, mas dá para entender. Estava falando do curso do MASP. Então, eu estava falando sobre um curso, eu dei ano passado e vou dar de novo, sobre representação do estupro na literatura. Né? Então, como é que os escritores eles trabalharam o estupro na literatura? Só que boa parte dos textos que eu trago são de obras em que o autor nem sabia que ele estava mostrando um estupro. Né? E a gente, muitas vezes, leu essas obras sem perceber que aquilo era um estupro. Né? Porque fomos ensinadas a ler as obras de uma determinada maneira. Né? Então, por exemplo, o começo do Macunaíma. Né? Macunaíma é uma obra que todo mundo já ouviu falar, muita gente já leu. Né? No começo do texto está lá falando, né, que o Macunaíma tem uma hora que ele está andando no mato, né? E aí ele vê, né, a Cia, mãe do mato, dormindo, fica lá com desejos, vai para cima dela, né, tenta forçá-la a transar com ele, né, com ela dormindo, ela acorda, ela é mais forte do que ele, ela mete a porrada nele, ele não consegue então forçá-la. E aí ele pede para os irmãos segurarem ela, né, para que ele para que ele brinque com ela. E aí os irmãos seguram ela, né, um deles dá uma porrada na cabeça dela, ela cai desacordada, ou seja, ela fica desacordada no chão. E ele vai lá e brinca com ela, e aí a narrativa, toda a floresta fica lá em festa, saudando o novo imperador do Mato Virgem, né, o imperador da floresta. Ele vira o imperador da floresta porque ele deflorou, né, a menina. Isso tudo está sendo contado numa linguagem engraçada, divertida, né? Como se fosse uma brincadeira. Né? O sexo que está sendo narrado ali está sendo chamado de brincadeira. Né? A vida inteira eu li esse texto sem perceber que estava falando de estupro. Né? E aí, quando eu comecei a me dar conta disso, falei, opa, eu preciso falar sobre isso. Né? As pessoas estão lendo um estupro achando que é sexo. Né? Isso é revelador de como é que a gente lida com o sexo na nossa vida cotidiana. Né? A gente está discutindo aqui o sexo, né, o aumento da violência de gênero durante a pandemia, a gente olhar para o texto e mostrar isso acontecendo nos textos como uma forma de ajudar a gente a perceber melhor essas questões. Né? Inclusive, amanhã a gente, eu, a Cis, a Natasha e Benjamin, que também é um homem trans, a gente vai participar amanhã. Né, eu vou procurar essa cena. Eu li faz muito tempo ensaio sobre a cegueira, não lembro dessa cena. Aí a gente amanhã vai... Tem muita violência? Tem, mas a gente não pode acreditar que a literatura erótica é isso. Né? Assim como eu tenho lido muitos artistas e muitos pensadores, muitas figuras que estão discutindo o que é a pornografia e o que a pornografia poderia ser. Né? Então, vamos falar que a pornografia é um lugar misógino, é um lugar machista, é um lugar racista, é um lugar elitista, vai falar um monte de porcarias ali. Né? Só que a gente não pode simplesmente querer também abolir a pornografia como se não pudesse existir um lugar onde a gente pensa a filmagem do sexo, a representação filmada do sexo. Né? A gente pode criticar as formas que estão sendo feitas, né? Mas a gente pode também pensar uma representação que seja menos podre, né? Uma representação que seja feminista. Como é que a gente faria uma gravação de uma cena sexual que não fosse violência? Né? A gente pode pensar isso e deve começar a pensar isso até para a gente começar a mostrar para a sociedade que isso existe também. Né? Não precisa ser daquela forma. Eu concordo plenamente. Inclusive, tem um grupo de mulheres que elas se organizaram e passaram a gravar filmes eróticos, dirigidos por mulheres com uma outra visão. E fazendo um gancho disso que você está falando, me faz pensar em duas populações, duas representações. As pessoas assexuais, que a gente não vê um erotismo porque acha que o sexo ele se resume a penetrações ou a esse tipo de violência, digamos assim. Você não vê a pessoa assexual representada num filme erótico, num filme que seja interessante de assistir, que excite, e a gente não vê as pessoas com deficiência, né, ou PCDs. E quando há algum filme ou alguma história falando sobre sexo e pessoa com deficiência, é interessante como colocam a pessoa com deficiência como se estivessem fazendo, aspas, um favor
de dar prazer de alguma maneira para aquela pessoa com deficiência, e essa não sente esse prazer. Essa pessoa sente, ela está sendo solidária sexualmente para aquela pessoa com deficiência. Então, assim, eu acho que a gente tem essa carência de mostrar outros corpos, como, por exemplo, pessoas velhas, né? Pessoas 60 a mais. Você vai ver histórias sobre pessoas 60 a mais relacionadas a sexo, principalmente a mulher. Há uma diminuição. Você vê nomes totalmente pejorativos. Há uma violência em relação à idade, em sua maioria voltados para a mulher, como sempre. Se por acaso tem um título que fale assim, o velho querendo comer a novinha, mas já não sobe nada. Então diminui esse homem, essa pessoa, né, com pênis. Há o pênis que diminui essa pessoa a um funcionamento do pênis, como se nem o resto do corpo dele não interessasse, não tivesse zonas erógenas, não tivesse prazer. E ele, nessa história, para ele poder se sentir viril, ele tem que estar pegando a dita novinha, porque tem que ter uma novinha para isso. Então, eu acho que no meu pensamento, eu acho que são contextos totalmente ultrapassados, porém, que a gente naturaliza tanto que as pessoas não percebem, e isso vai reproduzindo. Você às vezes vai procurar um filme bom, que até uma vez eu coloquei, gente, me indiquem filmes eróticos gostosos de assistir. E a galera mandou, a maioria a gente já tinha assistido, mas eu sinto falta daquele filme que tem uma história, que tem um contexto, que tem uma diversidade, sabe? Que não fique sempre o mesmo padrão, assim. E aí eu não sei se você já viu alguma coisa relacionada às pessoas com deficiência e às pessoas assexuais dentro desse contexto do que é o erótico e mesmo do que é o pornô. Mas sendo que não esse pornô que humilha, sabe? Que diz assim, olha, eu vou te colocar aqui só para quebrar um galho para você e tá tudo certo. Ou, nesse sentido aí da violência, como a gente estava falando, você já ouviu, viu, leu alguma coisa que inclui essas duas populações? Pessoas assexuais ou pessoas com deficiência? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o filme pornô sempre foi um lugar onde pessoas trans estiveram muito presentes. Né? Só que na década de 80, 90, a pornografia que envolvia travestis era considerado sexo bizarro, pra você ter uma ideia. Né? Porque o desejo por esse corpo era um desejo incompreensível, é um desejo então, é um desejo que foge, né, do que se entende como normal. Né? E ainda hoje, né, é muito provável que o pornô continue tratando da mesma forma corpos de pessoas com deficiência. Né? Corpos de pessoas com deficiência estão muito presentes também no pornô e há tempo, há muitas décadas já. Mas, dentro dessa categoria, né, do anormal, assim, né, do que foge da normalidade, do que do que faz sentido. Né, do puro fetichismo. Então, é o corpo reduzido a um objeto. Nossa, eu tenho vontade de testar, de saber como é que é, né? Transar com uma pessoa cadeirante, transar com uma pessoa cega, transar com uma pessoa surda. Né? Então, mas é isso. Coisas que, quando você ocupa esses outros lugares à margem, né? Imagino que você, como mulher gorda, às vezes já tenha escutado esse tipo de coisa. Eu queria transar com uma mulher gorda, saber como que é. Né? Eu tenho tesão em gorda, mas é isso. É você reduzir a pessoa a um atributo físico dela. Né? Acho que quando a gente está pensando num pornô que rompa com isso e proponha uma outra representação, a gente não vai ser um pornô que vai objetificar esse corpo e vai tratá-lo como uma pessoa que nem tem cabeça, né? Às vezes ela só tem o corpo dela, né? E ali sendo tocada, né? Apalpada, né? Foco na penetração, foco no gozo, né? Close genital, né? A gente pode pensar um pornô que seja diferente, né? Que as pessoas tenham corpos reais, não seja esse corpo fora da expectativa, né? Que as pessoas se comportem de formas reais também, né? Então tem hora que se brocha no meio, né? Tem hora que não tá mais sentindo prazer, né? E aí você faz outra coisa, né? Então, né, você não fica ali com uma ereção 24 horas, o tempo inteiro, né? Então, a gente pode pensar num pornô que seja diferente, que ajude a gente a olhar, né, pro sexo de uma outra maneira. Né? O pornô inclusive eu falei... Inclusive eu disse ao pessoal, gente, tá bom da gente fazer... Quer dizer, não foi uma exigência, mas eu disse, olha, quem quiser usar a criatividade e colocar, por exemplo, nos contos eróticos, o uso da camisinha, porque, veja, se tem uma coisa, gente, que a Amara coloca bem no livro dela,
são as experiências com o guanto. É guanto ou é guantu a pronúncia certa? Porque eu vejo gente chamando guanto e outras pessoas chamando guantu. A Leona Vingato, não pode esquecer o guantu, não pode esquecer o guantu. Ela fala assim porque rimar. Ela fala assim só para rimar, é guanto. Tá guanto, né? Então, eu sinto essa falta também das pessoas, porque assim, já há naturalmente uma dificuldade das pessoas inserirem o preservativo ou a prevenção de uma forma combinada nas relações sexuais. E aí, quando eu vou ler esses contos, eu vejo também que não existe. Eu tenho uma mania terrível de toda vez que eu vejo cena de sexo ou qualquer coisa do tipo, que vai pra hora mesmo, assim, aí eu já fico esperando, vai ter camisinha ou não vai ter camisinha? Qualquer coisa, Mário, já é um neurose, assim, tem camisinha ou não tem camisinha? E no sexo, eu lendo esses contos, eu senti falta das pessoas inserirem isso. E o que é uma resposta significativa do quanto isso não é importante para a vida de uma pessoa. Porque você pode, parece que é um absurdo, mas você pode inserir um preservativo, brincar quando eu coloquei com a boca ou alguma coisa do tipo. De ter histórias também de pessoas que estão fora do padrão. Eu posso lhe dizer um exemplo eu conheci 2 senhores que perderam... Camisinha, Bia. De 2 homens que perderam o pênis por conta de um câncer no pênis, um perdeu parcial, o outro perdeu total, só que ele se redescobriu com a companheira dele, ele percebeu que ele não nasceu e ele não é dependente mais daquele órgão, e outro que não conseguia lidar com isso e se sentiu totalmente inapetente. Então, eu acho que eu tenho a impressão que muita gente usa o conto erótico, isso é uma impressão, tá, gente? Eu não posso afirmar. Muitas vezes as pessoas usam o conto erótico para colocar aquele sentimento e aquela imaginação, porque é uma imaginação sexual, erótica e afim, porque de repente ela não se sente à vontade com o estar dela, o corpo dela, para aquela prática. Então, muitas vezes eu fico pensando, quando eu leio um conto erótico, será que aquela pessoa ela é daquele jeito? O que foi que lançou aquele imaginário? Ela se colocou, o corpo dela é daquele jeito, ou é como ela gostaria de ser? Quando, de repente, um homem, uma pessoa com pênis, que se identifica como Eita, é tão complicado isso, peraí. Para não ficar confuso pro pessoal. Uma pessoa que se identifica com o gênero masculino que tem pênis, se quando essa pessoa coloca no conto, porque o meu pau enorme entrou naquela pessoa que não sei o quê. Será que o pau dele era tão enorme assim, ou era um desejo que ele tem de que... Tá entendendo? Porque será que as pessoas elas conseguem produzir contos reais, no sentido de meu corpo é real e eu quero meu corpo ali? Entende? Então eu sinto essa carência assim, das pessoas sempre, quando se trata de sexo, elas terem que dependerem de um personagem e não necessariamente se colocar. Eu não sei se você tem essa impressão. Uhum. Dessa ausência de autenticidade, desse medo de dizer eu sou assim, eu quero assim, eu gosto assim. Tem? O sexo ainda é mal visto mesmo dentro da literatura séria, né? Então, mesmo os grandes escritores ainda têm dificuldade de escrever uma literatura que seja erótica mesmo, que seja sexual, né? Muitas vezes a literatura vão tratar a literatura sexual como uma literatura engraçada, cômica, não como uma literatura séria, né? E aí sempre são os escritores meio boa parte dos grandes escritores vão usar fazer uma literatura que dialogue com esse tema, né? Mesmo hoje em dia. Então acho que é isso, né? E isso mostra também o quanto é difícil para falar sobre esse tema, né? Deveria ser mais tranquilo. Aqui tem... eu não acho que falar de pênis de 25 centímetros seja um problema. Eu acho que dá para trazer isso para dentro do texto, inclusive, assim, né? O cara, se ele tem essa fantasia, né, de que ele queria ter um pênis maior, ele podia falar sobre isso dentro do próprio conto erótico dele, né? E acho que é preciso, inclusive, que a gente comece a falar sobre vida do jeito que a gente vive, né? Então, ele tá lá na angústia, se o pau dele é grande o suficiente, né? Ele tá falando sobre isso, ele tá escrevendo sobre isso, ele tá trazendo esse pensamento, porque isso tá na cabeça de muito homem cis. Né? Muito homem cis fica o tempo inteiro se perguntando, será que eu dou prazer para minha mulher ou pro cara com que eu tô saindo, com o pênis que eu tenho? Né? Então, é interessante que isso esteja ali. A mulher também, ela tá se perguntando mil coisas. E também vai começar a fazer
textos que falem sobre o que acontece de fato, e o que acontece na cabeça das pessoas é muito importante também. Né? O que elas estão Exatamente. pensando, elas estão fazendo sexo. Né? Eu acho Imagine, se por acaso você tiver uma... Eita, acho que a gente se atropelou agora. Desculpa. Deu um delay agora. Você falou o quê? Eu acho... Pode... Manda aí. Que eu fiquei pensando, que as pessoas têm que pensar que tem outras pessoas que vão ler que de repente não quer a história do pênis que vai daqui para São Paulo, de Maceió para São Paulo, mas que de repente quer que fale de um pênis pequeno ou de um pênis de um tamanho que não precisa ser essa coisa afrontosa, porque tem gosto para tudo. Que também, gente, vou fazer um parênteses. Não se preocupe com o tamanho de pênis de vocês. Porque se vocês encontrarem uma pessoa que só dá valor a um pênis maior, então você já não fica com essa pessoa, porque não quer dizer que ela não... Apenas quer dizer que ela gosta de pênis grande, ou que essa pessoa gosta de pênis pequeno, ou que essa pessoa gosta disso, ou que essa pessoa gosta daquilo. Não se sintam ofendidos, ou qualquer coisa do tipo, por conta de tamanho, porque só quem vai sofrer é você, só vai perder vida é você. O Assis anotou aqui as perguntas, Amara. E aí teve algumas que você já respondeu, como puta feminista, logo no começo, que a Priscila havia perguntado. O Flávio falou sobre a questão da arte transformista. Deixa eu ver aqui. Tem uma da Larissa que ela disse assim: Amara, eu já vi uma pessoa, uma moça, se identificando como travesti não binária. Fiquei bugada. Não binarismo buga muita gente. O que seria uma trans ou travesti não binária? Quando as pessoas trans começaram a conquistar um pouco de visibilidade, né, o que elas reivindicavam o genital com que você nasceu não deve definir se você é homem ou mulher. Né? Você pode ter algum mínimo de liberdade para redefinir o seu gênero independente do genital com que você nasceu. Então a gente começou a reivindicar que podiam existir mulheres com pênis e homens com vagina. Né? Só que aí, quando a gente reivindica isso, começa a vir uma outra galera também falando: opa, independente do genital com que eu nasça, eu não preciso também, obrigatoriamente, ter que pensar o que eu sou a partir das duas palavras que já foram inventadas e circulam por aí. Né? Então, homem e mulher são palavras carregadas de sentido, são palavras muito pesadas, são palavras que muitas vezes nos ofendem, né? Imagina, sei lá, uma pessoa que aprendeu a ver homem como uma coisa monstruosa, né? E foi ao mesmo tempo criado para ser uma mulher. Né? Essa pessoa foi criada para ser uma mulher, né? Mas ao mesmo tempo ela vê homem como uma coisa, não, isso não tem nada a ver comigo. Não, eu não quero ser uma mulher, mas também não quero ser um homem. Então, pessoas não binárias são pessoas que estão pensando outras palavras para dizer o que elas são. Não estão querendo fugir das duas palavras que foram definidas como as únicas que existem. Né? Acho muito interessante isso. Não sei ainda o que isso vai dar, assim, né? São pessoas que estão criando o que é isso. Isso está sendo criado agora, né? Isso está sendo inventado agora. Esse debate todo, né, sobre como podemos pensar a não binariedade, né? Fugir desse binário, fugir dessas duas categorias, masculino e feminino, né? A gente começar a pensar esse corpo que não quer caber em nenhum desses lugares. Eu acho o máximo. Estamos esperando aí para ver como vai ser, né? Mas e muitas vezes eu própria, assim, quando me perguntam, você se sente uma mulher, né? Mais ou menos, assim, sabe? A palavra mulher tem uma história muito longa, né? A palavra homem tem uma história muito longa. Às vezes eu acho até ótimo que estejam criando essa possibilidade da gente não caber dentro das duas palavras, porque tem horas que a gente olha para essa palavra e fala, isso aqui não me contempla, né? Então, acho interessantíssimo isso, assim, né? Eu gosto, tô olhando com muito carinho, assim, para o que essas pessoas estão propondo, referências teóricas, né? Questionando o que seria a binariedade e o que seria a não binariedade, porque pode ser que eu super vou me encontrar ali se isso fizer sentido em algum momento. Eu gosto de pensar que as pessoas estão fluindo, elas estão se descobrindo o tempo inteiro, né? Então, hoje, a minha verdade é essa, né? Eu sou uma travesti, sou a Amara, né? Mas se em algum momento começar a ter esse debate mais presente, né, sobre não binariedade, muito provavelmente eu vou brincar ali também de querer... Eu adoro a ideia, né? Eu tô falando para você, no começo da live, tava falando sobre ter pelo no meu peito. Isso é uma coisa... Não, eu amei! Imagina, um peitão... Não, você foi falando, eu fui viajando já. Amara, fala pra gente qual é a diferença
do não binarismo para a bissexualidade, porque surgiu aqui uma dúvida sobre isso, o que seria o não binarismo e a diferença da bissexualidade, porque você se identifica como uma travesti bissexual. Sim. Então, a bissexualidade é você gosta de se relacionar com a gente que é do seu gênero e gente que é de outro gênero, né? Então, a gente costuma colocar a bissexualidade dessa forma. Então, eu estou no gênero feminino, mas me relaciono com tanto gênero feminino quanto masculino, né? Ou tanto com gênero feminino quanto com outros gêneros, né? Então, né, a gente coloca a bissexualidade como isso. Eu me relaciono com o que é igual e com o que é diferente, né? Não necessariamente significa que eu me relaciono só com homens e mulheres, né? Muita gente tem que falar, bissexuais são pessoas que só se relacionam com pessoas binárias, e aí pansexuais são pessoas que se relacionam com pessoas com pessoas trans, com pessoas não binárias. Não faz nenhum sentido isso, né? Pan e bissexual, muitas vezes, para mim, são muito a mesma coisa. Né? Quando Próximo. eu tento diferenciar o que é pansexual, o que é bissexual, né? Para mim, estão falando a mesma coisa. Não, acho que é muito detalhezinho da palavra só. Não sei se E é faz... tão mais simples você dizer assim, eu me relaciono com uma pessoa que eu gosto. Ponto. Porque não precisa, né, dessas categorias, assim, acho que a categoria é importante para sei lá, políticas públicas, saúde, para a educação, para as bandeiras, para algumas coisas que são específicas. Mas quando se vem, isso é meu ponto de vista, quando se vem para o lado relacional, no sentido afetivo, né, amoroso, sexual, eu acho que é interessante você perceber por quem é que você se atrai. Não ficar tentando se encaixar, porque eu acho que perde tempo, perde curtir de repente um romance, uma aventura, alguma coisa muito gostosa, porque você eu sou o quê nesse momento? Você é uma pessoa. Tem, pergunta do Samuel, vocês acham que a vivência da rua, sobretudo aqui no Brasil, tem nuances diferentes para mulheres trans negras? O que é que pensa sobre isso? Não, isso é uma questão importante. Eu lembro, ali no meu livro, tem um momento do livro que eu falo, né, que um cliente virou para mim e falou que ele queria me salvar daquele lugar, né, que ele ia me assumir, né, que ia me ajudar a encontrar um emprego, né, quando estava na prostituição, né, e falando que ele ia fazer tudo isso porque eu era branquinha demais para estar ali, né. Ele disse isso exatamente, assim, eu lembro dessa frase. Então, ou seja, existe um corpo que a gente naturaliza como o corpo que é apropriado para estar na prostituição de rua, e existe esse outro corpo que não deveria estar ali, né? Isso é bastante cruel, isso mostra também como o nosso racismo funciona, né? E como ele está presente das pessoas. Elas vão olhando umas para as outras e já vão identificando assim, esse corpo faz sentido aqui, esse corpo não faz sentido aqui. Então ele olhou para o meu corpo branco, né, e falou, você é branco demais para estar aqui. Isso é bem problemático, né? Então isso revela que a travesti que é negra é como se a sociedade achasse que ela está no lugar apropriado para ela, né? Isso é muito violento, né? E essa travesti, quando ela estiver numa sala de aula, como é que vai ser, né? Como é que vai ser ela imaginando o futuro dela, né? Uma vez que pensam apenas dela a partir desse lugar. Foi importante sobre isso, né? Os espaços em que esperam que o nosso corpo ocupe e como o nosso corpo é visto nos vários espaços que a gente passa, né? Que a gente habita. Você falando aí, eu lembrei agora aleatoriamente não me recordo o nome dela, mas aquela trans que fez parte do Big Brother, eu não sei se tu lembra, que foi um... Qual o nome? Isso, que foi um abaféria, né? Porque teve gente que disse que ela estava enganando e que não sei o quê. Eu penso que hoje, se ela participasse hoje, teria polêmica? Teria. Mas eu acho que... Porque não faz tanto tempo, acho que não deve ter 10 anos, né, que ela participou. Eu penso que não tem uns 10 anos, não sei. Mas assim, eu lembro que foi uma repercussão e que ela estava cometendo falsidade, que não sei o quê. Oi? Tem a Playboy dela, eu coleciono as travestis que apareceram. Que massa. Então, eu lembrei dela agora. Bom, eu acho que é Shelley Velton. Ele perguntou por que James Joyce. James Joyce, é o autor que eu tenho no doutorado. É porque, primeiro de tudo, quando eu comecei a estudar, quando eu estava no final da minha graduação, né, 2010, graduação de letras,
né? E eu, naquele momento, eu estudava literatura medieval. Eu era apaixonada por literatura medieval. Né? E eu estava até já vendo se eu conseguia uma bolsa de estudos para ir para Portugal, estudar literatura medieval, porque aqui no Brasil ninguém gosta de literatura medieval. Né? Nunca E li. aí, quando eu estava fazendo o último semestre do meu curso de letras, né, um professor deu um curso sobre James Joyce e eu fui lá sem despretensiosamente e fui ver o curso. E na metade do curso eu já tinha abandonado a ideia de estudar literatura medieval, que eu estava estudando há 3 anos. Fazia 3 anos que eu estudava literatura medieval, cantiga de escárnio e maldizer. Não sei se já ouviram falar das cantigas trovadorescas, né? Então, as cantigas, eu estudava aquilo. Né? Eu estudava LGBTs nas cantigas de escárnio e maldizer, ali, do século XIII, XIV. Não, inimaginável. Aquele era o meu sonho. Aí quando eu descobri James Joyce, eu fiquei apaixonada. Eu não conseguia pensar em outra coisa, não conseguia ler outra coisa. E fiquei 6 anos da minha vida só lendo a obra desse infeliz. E aí foi isso. Né? Foi até hoje. Interessante. Agora me livrei, passei pra frente, agora tô estudando outras coisas, né? Mas agora tô, sei lá, literatura trans, né? Tô estudando literatura feminista. Aqui tem a pergunta, você considera seu livro uma literatura erótica? Acho que você já respondeu, não foi? E o BDSM, como haveria algo relacionado com o feminismo? Então, complexa essa pergunta. BDSM está falando sobre imaginação sexual, né? Tá falando sobre o que as nossas fantasias, né? Muita gente gosta de imaginar, né? De se prender, de aprender a sentir dor, aprender a causar dor, aprender a controlar a mente do outro, aprender a controlar o corpo do outro, né? Então são jogos de poder, né? Mas o BDSM, que a gente chama BDSM mesmo, não é a prática em si, é entender toda uma filosofia ali que vem sendo construída há décadas também. Né? Muita gente, inclusive, defende que o BDSM só é BDSM se ele for de acordo com um princípio básico, que é o são, seguro e consensual. O BDSM só é BDSM se levar em consideração o que é são, seguro e consensual. Né? E aí vão ter 1000 formas de definir o que é são, seguro e consensual, mas só para a gente entender, né, que não é violência. Né? O BDSM feito de acordo... O BDSM feito de acordo com essas regras e pensando a consensualidade, pensando a segurança, pensando a sanidade também, no sentido de se eu tô bêbada, se eu tô drogada, eu não vou fazer lá uma cena, né, que eu vou ter perdido o controle do meu corpo, eu não vou saber direito calcular se estou fazendo certo ou não. Né? Então o BDSM de verdade, ele implica na consensualidade, na segurança, você conhecer aquela prática, você saber o que aquilo é capaz de acontecer, né? Saber minimamente noções de primeiros socorros para caso dê algum problema. Que acontecer. E correr para um hospital em qualquer problema. Né? Mas é isso, quando você quando você aprendeu com alguém que sabe, quando você estudou aquilo, né? Quando você faz estando bem, né? E a pessoa que está fazendo com você também está bem, né? Isso pode ser muito prazeroso. Né? E aí pensar um feminismo, um BDSM feminista, né? Existem muitas práticas que a gente pode... o BDSM é amplo, né? Tem tanto a mulher que gosta de apanhar, né, que gosta de sentir dor, né, porque a dor também pode ser prazerosa, quanto a mulher que gosta de bater e gosta de sentir prazer causando dor. Né? Então, tem a dominatrix também, né? Então, pois é. Né? Então, até a podolatria. Podolatria é uma das práticas mais recorrentes entre mulheres dominadoras. Elas gostam de ter caras beijando seus pés, né? Mas é isso. De passar por cima com saltos enormes, assim. Você pisar em cima da pessoa e ela deitada no chão, fazer ela de tapete humano. Né? Dog play, você fingir que o seu submisso é um cachorro. Você coloca uma coleira, né? Obriga ele a latir, ensina ele a se comportar como um cachorro. Então, são vários jogos. Né? Como pensar que isso não pode ser feminista ou que isso é contra-feminista? Sei lá, sabe? É meio... bugado isso assim, para mim. Para mim, não existe nenhuma contradição entre ser feminista e praticar BDSM. Né? Se existe contradição, também fazer sexo seria algo antifeminista, assim, né, para mim. Né? Não há. Fale, não acho que. Não, é isso. Uhum. Eu lembro que quando saiu 50 Tons de Cinza, meio que parece que explicitou
o que eram essas práticas. Só, lógico que ali no filme a gente vê um certo romantismo e uma suavidade, mas a procura nos sex shops foi enorme daqueles materiais, né, daqueles equipamentos, daqueles produtos que apareciam no filme. Inclusive, quando se pesquisa sobre contos eróticos, os 50 Tons de Cinza e toda a sua coleção são citados, e principalmente pelo sucesso que eles fizeram. Para quem já é mais atuando nessa prática, disse que não tinha nada demais. Para quem não era, aí já achou, né? Eu lembro que quando eu fui assistir, o pessoal saiu da cinema assim, horrorizado, meu Deus, não sei o que. Minha gente, calma. A outra pergunta, mas eu acho que esse daqui, eu não sei se você respondeu, mas eu vou fazer as 3 perguntas porque toda tá interligada. E é da mesma pessoa. Se você se mantinha na universidade e na mesma época se prostituía, se você mantém a amizade que fez na rua e se você faz parte da vida delas, e quanto tempo você ficou nas ruas? Então, foram 2 anos que eu estudava, que eu estava ali no... Comecei minha transição, né, 2014, e aí final de 2014 eu já comecei a fazer programa. E aí eu mantive um blog durante esse tempo que eu fazia programa, né? E acabou que eu só fiz quando eu estava em Campinas. Eu morava em Campinas e lá eu estava entre amigas, né? Então era um bairro só de amigas, né? Não era só amigas que estavam lá, mas tinha 3 ou 4 que eram muito amigas, e aí eu me sentia protegida lá. Então eu me sentia segura. Quando eu vim para São Paulo, agora eu moro em São Paulo. Aí eu parei de fazer porque eu tentei aqui na rua até, mas aqui, sei lá, os lugares onde eu fui, né, eu fui muito otimizada e eu não senti segurança. E aí só faz sentido você trabalhar num lugar onde você se sinta segura, né? Então aqui não tinha as minhas amigas para me explicarem coisas, para me protegerem dos abusos, né, para me dizer o que era aceitável, o que não era, né? Então aí aqui eu fiquei, não, deixa eu lá. Eu estava vindo dinheiro de outras fontes, não estava precisando disso, então acabei que aí eu comecei só ocasionalmente a fazer programas, né? Porque, por exemplo, teve alguns momentos da minha vida que eu namorei pessoas que eram prostitutas ou que eram dominatrix, por exemplo, né? Então elas faziam sessões, né? E aí muitas vezes o cliente pagava para que eu participasse da sessão com a minha namorada, né? Teve uma vez uma dessas histórias que é muito bizarra, que é muito engraçada. O cara pagou a minha namorada para que eu transasse com ela na frente dele, enquanto ela xingava ele de pinto pequeno, broxa, até minha namorada travesti me come melhor que você. Ela ficava fazendo isso assim, e eu ficava assustado. Assim, mas beleza, se ele tá pagando, ele tá se divertindo, ela também, então tá ótimo. Eu acho que se não agride, eu sempre sou dessa opinião. Se é consensual e se a pessoa está se sentindo bem, não cabe julgamento de pessoa nenhuma. Tanto é que eu sou meio pé atrás com alguns transtornos sexuais, de algumas categorias, né, que são consideradas transtornos sexuais, que você fica, tá, mas até onde de fato. Porque se você for ver essa literatura, né, do que é considerado transtorno sexual, não é uma coisa atual. É uma coisa do tipo voyeurismo, qual é o nome? O exibicionismo. Todo mundo tem um pouco de voyeur, todo mundo tem um pouco de exibicionismo. Então, sabe, são coisas assim que você fica, tá, peraí, eu tenho um transtorno, né? Tem uma coisa que meio que foge. Amara, aqui as perguntas acabaram, tá? A gente já tá a gente só falta 10 minutos para terminar. Eu queria saber se você quer falar alguma coisa. Primeiro, eu quero agradecer muito você ter topado aí essas 2 horas de live e agradecer a galera que está assistindo a gente, e tem uma galera sua, fiquei muito feliz. E quero saber se você quer colocar mais alguma coisa, enfim, fica à vontade aí, fica mais uma hora aí à vontade. Tá dando a hora aqui também, eu tô já capotando aqui de sono. Cansado aqui, né? Foi um dia longo, amanhã dou aula, né? Mas estou muito feliz, assim. Alguém me perguntou aí se eu gosto de dar aula no Descomplica. Eu amo dar aula no Descomplica. Agora em maio também vai fazer 3 anos, né, que eu tô professora lá, né? Tô muito feliz, né? 3 Caraca, como anos. passa rápido.
né? E isso é super significativo no Brasil, né? A gente não costuma achar que escola é lugar de travesti, de repente colocam uma travesti como professora de um dos maiores cursinhos do país. Eu dou aula, tem dia que tem 4.000 alunos ao vivo escutando a minha aula. Né? Imagina 4.000 pessoas vendo a aula de uma travesti falar de Machado de Assis, porque eu falo de Machado de Assis também. Que fantástico. E aí, para mim, é um espaço de muita. Né? Uma vez meu chefe lá no Descomplica, ele me perguntou, né? Quando eu comecei a dar aula lá, né, eu falei para ele que a minha aula, eu sentia que a minha atuação como professora era militância. Né? E aí, um ano e pouco depois, ele me perguntou: você ainda continua achando que o seu trabalho é militância? Eu falei: continuo, porque é isso, né? Ali eu estou dando uma mensagem para a sociedade sobre o que uma travesti é capaz de fazer. Né? Eu estou mostrando também para a sociedade que ela pode aprender com a gente. Né? Isso é significativo. Olharem para nós e pensar: eu posso aprender com essa pessoa. Né? Isso mostra, né, ensina a sociedade a ver travestis de outra forma. Isso é muito necessário. Eu lembro que você fez umas postagens das suas e dos seus alunos, mostrando, não sei se foi prova do Enem, mas eu lembro que você fez: professora, caiu isso, professora, caiu aquilo, a professora Maria é melhor. Cara, isso deve ser muito gostoso. Deve ser. E eu lembro quando, eu me surpreendi quando você falou 3 anos já, porque eu lembro quando você entrou, e eu lembro que você chegou a comentar que sentiu uma certa resistência no começo por parte de alguns estudantes, mas não foi uma coisa que perdurou, porque logo não tem como não se apaixonar por você, Amara. Não tem, gente, não tem. Eu só vejo aqui a galera: perfeito, te amo, não sei o quê. Tarará. Gente, eu vou salvar a live, viu? Não se preocupe, não. Eu vou me despedir da Amara. Já vou deixar o convite aqui. Amanhã a Amara falou sobre violência contra gênero, violência doméstica, e amanhã a gente vai estar tendo uma live. Ó, eu sigo essa mulher no Twitter. Quem? Ela é fabulosa. Alina Durso. Procure essa mulher. Diário de uma Travesti no Twitter. É fabulosa. Como é o nome? Diário de uma Travesti. Alina Durso aqui. Ela tá aí, Alina, coloca aí sua arroba no Twitter aí, porque todo mundo merece conhecer você. Que fantástico. E aproveitar que você está aqui para dizer que a partir de segunda-feira que vem eu vou fazer outro tipo de live, que não vai ser um live fundamentado em educação sexual ou qualquer coisa do tipo relacionada à sexualidade humana. Eu resolvi colocar as segundas-feiras para a gente para fazer lives educativas, falando sobre política, saúde, educação e todas essas histórias aleatórias que a gente precisa aprender. Então, a semana que vem, na segunda-feira, a gente vai falar sobre masculinidades com um cara que tem um perfil chamado Cabra Macho, que ele fala justamente do machismo, do homem que feminista, digamos assim, do homem que não contempla isso, e vai ser muito legal. Então, a galera chega aí. Quem quiser conhecer mais a Amara, gente, entra lá em todas as histórias da Amara, @Mara_Moura, que vocês vão descobrir uma pessoa fantástica mesmo. Para quem não conhecia, ela aqui, ó. Procurem essa mulher no Twitter. Vou procurar. E, Amara, muito, muito, muito obrigada mesmo. Muito feliz com o dia de hoje. Gratidão real, assim. Que você tenha um bom descanso, linda. Que você se cuide muito e que a gente possa sempre muito aprender com você. Porque aqui, realmente, hoje foi uma aula incrível. Para que descomplica, né? Se a gente tem uma aula aqui na live, brincadeira, gente. Muita luz, viu? Obrigada a todas as seguidoras e seguidores de Amara. Obrigada aos meus também. A gente vai deixar essa live gravada. E que vocês compartilhem educação sexual, informação e muita prevenção, gente. Por favor, usem camisinha quando estiverem fazendo sexo. Beijo, tchau. Eita, dá um sorrisão aí pra tirar uma foto, bater um retrato aqui. Eu não me aguento com isso. Como é? Peraí, volta, que eu apertei, foi no volume agora. Foi. Beijo, meu amor. Tchau.